No, Darcy. Up to Silky. I start by. Okay, I'm a check. Henry the Fox man, and I'm so happy to have all my friends glorious around me. Yeah, when you leave something out in the woods for like 30 years, you're sure to get a lot more creepers than they even were back then. Bom, devido ao sucesso do episódio 5 de Alten Files e o fato do algoritmo do YouTube não parar de me recomendar projetos de terror digital envolvendo animatronics e bonecos malucos, eu acabei desenvolvendo um certo pequeno hiperfoco em FNAF. E é justamente por isso que recentemente eu tenho consumido muito desses projetos found footage influenciados pelos elementos presentes nos Five Nights da vida. E no meio disso eu acabei encontrando algumas pérolas que certamente merecem a nossa atenção, como por exemplo o Urban Finds at Freddy's, que já até virou tema aqui pro canal, o Lost Kingdom, que é bastante inspirada naquela clássica creepypasta de Abandonados pela Disney, e também o Fog Experience, que dentre todos é uma das experiências mais estranhas, desconfortáveis e marcantes que eu já vi recentemente. O Experiência do Fog, ou Experiência Nublada, é um projeto produzido pelo criador chamado Fog, e o conceito dele é extremamente básico. Apenas os registros cotidianos de um rapaz aleatório que teve a brilhante ideia de levar um grupo de animatrônicos velhos e quebrados para casa e acaba tendo que lidar com as consequências disso. De cara, não parece ter nada demais, porém o que realmente me interessa é o que se mostra sendo o destaque disso tudo, que é a execução. Os primeiros sinais das séries estão presentes nos shorts que começaram a ser lançados em 2025, onde o Fog faz uma apresentação mais direta dos bonecos que ele tinha encontrado, fora também as pequenas inconveniências que eles acabam causando ao serem amontoados juntos dentro de uma única casa. Então a gente vê pequenos problemas como barulhos estranhos, cheiros de alguma coisa podre e a presença de ossos de animais dentro das partes mecânicas. Sabe como é? Pequenos detalhes que não são nada alarmantes. De qualquer forma, esses mesmos shorts, além de bastante numerosos até, são um pouco confusos e não se encaixam muito bem no que parece ser a história principal. Então eu vou evitar focar muito neles e destacar só o que parecer realmente relevante quando for a hora certa. Isso se esse momento chegar. O fato é que a nossa atenção vai se voltar totalmente para os 7 episódios que estão presentes na página principal do canal. Afinal, eles são os únicos que são oficialmente numerados como capítulos e também são os únicos que estão organizados na playlist criada pelo próprio Fog. E sim, eu até poderia seguir essa mesma playlist para contar tudo organizadamente na ordem cronológica das coisas. Mas eu acho que é um pouquinho melhor para imersão se a gente simplesmente seguir a história pela ordem de lançamento, começando por Trespassing. Yeah, I never really believed in like ghost stories. I know the legends around this land, and that old Henry's Playhouse place really used to freak people out. Didn't make much money. Not many people went there. When it shut down, they left all the animatronics, in the woods, and Bart the Coyote, Henry the Possum, Bone Gunk the Clown, and Puss the Hog. Those are the animatronics that were found out there. Someone took them home. Now, I never believed in ghosts or skinwalkers or anything before this, but, this story really changed my mind process on that. Fog Experience. The time, 12:52 p.m. Stockton Police, how can I help you? I'm in a fight. I'm sorry? They're not robots, man. What address are you at? I need you to send help now. Bring. What do you want, man? Just go away. I didn't do anything to you. Please go away. Bart. Go back outside.
Please, God. What was that? Hello? Shh. No. Go away. No. No. Esses 40 segundos do primeiro vídeo já começa bombardeando a gente com contexto e informação importante. Pelo que parece, em algum lugar dos Montes Apalaches, nos Estados Unidos, um estabelecimento foi aberto com a proposta de ser um restaurante direcionado à família e que contava com um grupo meio esquisito de animais animatrônicos como atração principal. E com esquisitos eu realmente me refiro ao sentido literal da palavra, já que pelas fotos exibidas desses bonecos é possível perceber que eles não tinham um design nada amigável. Dito isso, é interessante perceber que na verdade eles são tão bizarros visualmente que eu não posso deixar de pensar que o Bart, o Henry e o Bongonk e o Puffs foram criados desse jeito com um propósito genuíno, como se eles fossem propositalmente feitos para serem bizarros assim. No entanto, no geral, o estabelecimento de onde esses bonecos surgiram se chamava Henry Playhouse, e pelo que o áudio desse personagem deixa entender, ele já estava basicamente fadado ao fracasso por se localizar em uma região com pouquíssimos habitantes e também por assustar muitos dos prováveis clientes por conta do design absurdo desses bonecos. Então, como eu deixei entender, a gente não sabe quem é esse personagem falando e o motivo desse áudio ter sido gravado. Porém, logo depois de uma interferência conveniente, a gente é levado para o que seria o presente, onde a gente vê o Fogg fazendo uma gravação inocente de si mesmo, até a gente perceber que aos poucos alguma coisa aparece se revelando na janela. E essa coisa nada mais é do que o próprio Bart Coyote, que lentamente encontra passagem pela porta. E é nesse ponto onde ele acaba descobrindo que já tinha alguém ali dentro com ele, que no caso é esse pseudo-endoesqueleto sem rosto aí que simplesmente parte pra cima. Esse começo no geral é bem simples e direto ao ponto, então não tem muito o que se analisar nele, fora observar o que já está sendo apresentado. No entanto, é importante levar em conta que na ligação reproduzida no meio do vídeo, o Fogg parece claramente assustado e confuso, porém acaba dizendo que aqueles animatrônicos não eram realmente robôs, o que é interessante, porque a descrição do cara do áudio se refere a esses bichos diretamente como animatrônicos, então eu não sei em quem confiar com total certeza. Desse jeito, nada melhor do que simplesmente seguir em frente e entender um pouquinho melhor através das informações que são apresentadas no áudio do início do vídeo seguinte, que no caso vem de outro carinha, mas que apresenta detalhes que são igualmente importantes. So with the Henry's Playhouse place, it opened in 1980 and was only open for like 10 months. Short timing because no one lived there and the owner left town. So all those animatronic characters were all left across the woods on Dead Valley. There's a bridge over there. It's very sketchy. No one goes over there. It's in the middle of nowhere. The mountains here get very deranged. Now, for someone to take those home, those 350-pound animatronic creatures, it's impossible. And I don't understand why anyone would even do that. You know, just let them be, let them rot out there, let them go.
What do you want? We want the new ones. I can't get you that. I cannot get you that. Yes, you will. Stand there. Bora deixar um pouco das informações de lado por um momento e vamos falar um pouco sobre o quanto o design desse Puffs aí é totalmente horrendo, porque, sério, nessa cena onde ele aparece repentinamente atrás do Fogg com esse olhar de julgamento silencioso, eu posso jurar que eu senti um leve arrepiozinho discreto nas minhas costas. Sem contar aqui, olhando de perto, ele parece estar realmente apodrecendo, como se o molde da cabeça dele estivesse sendo coberta por mofo ou limo causado pela umidade. Eu não sei qual é a história por trás desse porco maluco aí, mas ele tem um design bem maneiro. Mas ok, o que esse vídeo tem pra contar de relevante pra gente? Não muito, mas considerando que a pessoa do áudio não é a mesma que está presente no primeiro vídeo, a gente pode considerar que algumas informações são confirmadas pela repetição, como por exemplo a estranheza em abrir um restaurante em um lugar tão isolado, ou o fato do dono ter simplesmente se mudado para fora da cidade sem levar absolutamente nada com ele, incluindo os robôs extremamente caros. De qualquer forma, a gente ainda não sabe qual o motivo desses bichos estarem agindo de forma tão agressiva contra o Fogg, mas é interessante que o homem do áudio destaque que seria impossível alguém carregar esses robôs pelas montanhas, não só pelo peso deles, como também pela dificuldade da trilha. Sem contar também o estranho destaque na sugestão de que seria uma má ideia, no geral, tirar eles de dentro do local de onde eles pertenciam. E toda essa estranheza e suspeitas entram de acordo com um detalhe interessante de que ambos os áudios, uma hora ou outra, acabam citando boatos e histórias de fantasmas relacionados ao restaurante, mas nenhum deles especifica de verdade qual seriam essas histórias ou boatos. É claro que fica subentendido que esses boatos são com relação ao fato desses robôs estarem vivos ou não. Porém, a gente precisa de algo ainda mais específico do que só suposições. Além de que, pelo que parece, o Fogg só continua vivo porque os animatrônicos não se movem tão livremente como esperado. É quase como se eles fossem guiados por puro instinto e são facilmente enganados por armadilhas, assim como o próprio Fogg acaba fazendo ao prender o Puffs e os outros dentro do armário, o que nos leva para o terceiro vídeo. Now, when you leave something out in the woods for like 30 years, you're sure to get a lot more creepier than they even were back then. You know, all the rust, the mold is absolutely horrific. Horrific. And, you know, honestly, I couldn't even go over there, you know, just even go around those things without having a deep thought in the back of my head that those things could possibly, you know, wake up and grab me. But, you know, that could never happen. You know, this isn't no movie. But to be careful, you know, you really got to watch what you bring home. One story I've always been kind of creeped out about was around that area where they did leave the animatronics is a camp called Camp Red. Now, that camp was open since 1935. It's very old. A little girl named Susie McRae went missing around there. Now, I don't know what happened, you know, it's just bad vibes, man, bad vibes. You really gotta watch what you take home, man. Esse terceiro áudio é muito importante e eu tenho quase certeza que foi gravado pelo mesmo personagem do vídeo anterior. De qualquer modo, o que eu acho interessante de destacar é que esse cara parece estar enviando esse áudio para outra pessoa como forma de aviso, além de dizer para essa mesma pessoa tomar muito cuidado com o que ela leva para casa. E isso praticamente confirma ou ao menos implica diretamente que esses bichos imundos aí não apareceram magicamente na casa do Fogg. Eles provavelmente foram encontrados por ele e atraídos até a sua casa. E seguindo esse pensamento, é provável
provável que essas pessoas gravando esses áudios sejam moradores daquela região tentando aconselhar ele a ficar bem longe dos bonecos, o que, convenhamos, é algo que ele devia estar fazendo desde o primeiro momento. Agora, continuando a explicação do cara do áudio, ele também conta um relato bastante interessante sobre o desaparecimento estranho de uma garota chamada Suzy McCrow, que aconteceu justamente em Red Camp, que seria o lugar onde os animatronics teriam sido abandonados. A gente não sabe muitos detalhes por enquanto sobre essa Suzy, nem quais foram as datas do desaparecimento dela e nem aonde realmente fica esse tal de Red Camp. Então não tem como afirmar com total certeza se esse caso tem alguma ligação com os robôs malucos. No entanto, essa explicação se encaixou aqui e com certeza isso não foi apresentado por acaso. Agora, a segunda parte do vídeo, por outro lado, continua exatamente onde a anterior parou, revelando pra gente que a tentativa do Fogg em conter aqueles bichos dentro do armário não tinha dado certo e que eles facilmente quebraram a corrente e derrubaram a porta. É então que, no desespero, o Fogg vai correndo pro lado de fora de casa e acaba se deparando com o Bart. E essa cena toda é bem intrigante. Bart, come inside, please. How did he get out? These things were out here for years. How are they moving? They're all out here, somewhere in these woods. I pray the Lord my soul to keep. Lord, please save me. What's that sound? Y'all hear that? I gotta get out of here. I gotta get out of here, man. This place is freaking cursed. Those sounds. Ignorando um jumpscare meio decepcionante do garoto porco aí, esse momento inteiro me coloca uma pulga atrás da orelha, já que apesar do Fogg dizer que precisa ir embora e que os bichos tinham fugido para a floresta, ele parece tratar esses desgraçados como se fossem animais de verdade, dando ordens pro Bart entrar em casa como se ele fosse obedecer ou como se isso fosse resolver alguma coisa. Tipo, ele tem um grupo de robôs assassinos malucos dentro de casa e que acabaram de fugir do armário dele. Por que cacetes ele se importa tanto se eles fugiram pela floresta? Por que cacetes se importa tanto se eles fugiram pela... Porra! Por que cacetes ele se importa tanto se eles fugiram pra floresta ou não, considerando que ele é um moleque novo que certamente não estava vivo durante o período de atividade do Henry's Playhouse e certamente não tem nenhum conhecimento sobre os rumores ao redor desses robôs? Eu sei lá, no começo eu achava que ele só era um cara muito burro com nenhum senso de sobrevivência, mas quanto mais eu paro pra pensar sobre esse comportamento esquisito dele, o Fogg vai ficando ainda mais suspeito, mas enfim. A gente segue então pro quarto vídeo chamado de Ele Me Seguiu Até Minha Casa, e ele mostra o que pode ser uma tentativa do Fogg em fugir da vista dos bonecos malucos, porém é durante esse lapso de coragem ou burrice que ele acaba cruzando o caminho com mais um convidado para sua família de animatronics, um palhaço bizarríssimo chamado de Senhor Pinguim, que além de ter uma das aparências mais estranhas e desconfortáveis desses bonecos, ele também vem acompanhado de um adorável bilhete que diz: What is it? This is Mr. Penguin. Don't let him get your toes. Don't let him get your toes. I guess he's a toe-eating clown.
Isso, além de significar que esse porra aí não é boa companhia, também é uma sugestão de que as intenções dele não são muito benevolentes, o que também pode ser facilmente notado no momento em que ele começa a seguir os passos do Fogg durante todo o caminho de volta, até simplesmente aparecer no subsolo da casa. E sim, eu sei que eu não me aprofundei muito nesse episódio e nem deixei vocês ouvirem o áudio do começo do vídeo, mas isso acontece porque esses dois pontos realmente não são muito relevantes, já que fora a introdução de seu pinguim, essa parte do meio do episódio não tem muita coisa para colaborar com a história. Porém, a gente tem uma coisa bastante interessante presente na primeira parte do áudio, onde a gente vê o carinha explicando os boatos e as coisas que os amigos dele contavam sempre que passavam pelo Red Camp, que é basicamente uma área de acampamento da região e que também conta com várias histórias com relação a sons estranhos e gritos horríveis saindo da floresta. Isso sozinho não significa muita coisa, mas as coisas mudam totalmente de figura no final. You know, the Appalachian Mountains, some of those haunted mountains on planet Earth. And some of the oldest mountains on planet Earth. So only Lord knows what's really out there, you know. Now, this is another story that I heard. This guy named Carlos Johnson in 1993 was actually hired to get rid of all those animatronics in the woods to clear space, all right, for a new resort. Now, this never happened. This never happened. Either he left town or what I believe, he really went missing out in those woods with those abandoned animatronics, all right? Now, who knows? That could be fool's gold, but you know, you never know. And I think we all... Aqui o carinha conta sobre um suposto Carlos Johnson que teria sido enviado pela companhia dona do estabelecimento para se livrar daqueles bonecos em 1993. Porém, ele teria sumido e praticamente ninguém teria tido contato com ele, o que provavelmente significava que esse cara não existia e era apenas mais um personagem parte de todo o rumor fantasmagórico ao redor da região. No entanto, não é bem assim. Durante esse trecho, existem legendas para exibir o que os caras estão falando, e vocês sabem como legendas funcionam, não preciso explicar isso para vocês. O que importa é que em diversos pontos, a legenda diz coisas totalmente diferentes do que está saindo da boca do nosso amigo. E nisso a gente pode encontrar algumas coisinhas bem estranhas. Começando pelo mais agravante, que é o momento onde é exibida a foto do Bart ao lado de uma garotinha. Essa mesma foto também é apresentada lá no começo do vídeo, mas com um destaque diferente, já que aqui ela é acompanhada da frase "eles ainda estão com a cabeça dela". Além de que, no momento da explicação sobre o Carlos Johnson, a legenda diz que ele ainda estava pendurado nas árvores, o que implica uma influência direta desses robôs doidos aí com os desaparecimentos acontecendo, e também com a produção dessas mesmas gravações. Caso contrário, essas informações nunca estariam aparecendo pra gente do nada. Então, sabendo disso, a gente segue pro quinto vídeo, que é o mais fraco de todos, apesar de ser colocado como o primeiro da playlist. Aqui, o áudio do começo não diz nada que a gente já não tenha descoberto ou percebido. Então a gente vê o cara repetindo pela terceira vez detalhes como o restaurante ter sido aberto no meio do nada e os animatrônicos deixados naquela região para apodrecer. Até a parte do Fogg também não ajuda muito, além de ser uma demonstração de que apesar dos bichos não atacarem ele diretamente, eles constantemente aparecem na sua janela e às vezes até invadem a sua casa apenas para causar pressão psicológica. E honestamente, no geral, esse aqui é o ponto mais baixo do projeto até o momento. Ao contrário dos dois próximos vídeos, que são praticamente os momentos onde a gente vê o real potencial do Fogg, não só como executor de todo o conceito ao redor desse projeto, como também no desenvolvimento da história que ele está tentando contar. Então, bora passar para o sexto vídeo logo. So soon after Henry's Playhouse shut down, the animatronic characters were actually taken to Dead Valley and left to run out there, which was back in the day called Camp Red. Now here's something kind of unnerving about this story is those animatronic characters were actually laid across a Native American burial mound. And you know, if you describe those spirits that are beneath the dirt, been there for thousands of years maybe, that's not good. That's not good. So there is a possibility that those animatronics could be possessed by the angry spirits that they laid across. Now, the Appalachian Mountains can get very weird at night. You know your stories. You know the stories. But I remember when I used to carry
really is. This family used to live there with this house. Now this family had 7 bolt locks on their door with dogs on chains, and I remember just the father told me once. Things try to get in it. Esse início traz várias coisas muito interessantes, como o retorno dos relatos com relação a movimentações estranhas na floresta que tem origem na maldição de Dead Valley, que é o título desse episódio por sinal. Na história, Dead Valley nada mais é do que a região onde o restaurante estava localizado, e também é falando sobre ela que a gente recebe uma explicação bem clara e direta de que o comportamento anormal desses bonecos esquisitos pode ter alguma relação direta com o fato deles terem sido abandonados em Red Camp, que antes de se tornar uma área de acampamento, também parecia se tratar de um solo sagrado para funerais indígenas do povo Apalache, basicamente replicando a trope de local sagrado que se torna hostil depois que as pessoas sem respeito à espiritualidade acabam interferindo no ambiente. Independente de eu gostar ou não do uso desse conceito, é importante levar em consideração que o folclore do povo Apalache, em específico, acredita que objetos podem carregar mais energias e atrair má sorte para pessoas próximas e um tipo de maldição indireta, e não que objetos magicamente criam vida e acabam matando pessoas por causa disso. Então, se a história total for de que esses bonecos foram possuídos pelos espíritos ancestrais desse povo e usados como objetos de vingança, isso é algo inventado pelo próprio Fogg, e eu prefiro não colocar minha mão no fogo por ele não. Ainda assim, isso é só uma teoria baseada em um dos rumores que o cara do áudio conhece, então sempre existe a possibilidade dele estar só errado mesmo. Então, sabendo disso, a gente retorna para uma gravação do Fogg que aparece caminhando durante a tarde pelo bosque da montanha, depois de ter se perdido no caminho ao tentar evitar algum encontro indesejado com os bonecos desgraçados. Nisso, ele acaba percebendo a aproximação do Bart Coyote e do Puffs, que vão aos poucos se aproximando cada vez mais até o vídeo simplesmente terminar. Mas antes da gente seguir para o último vídeo mais recente, é interessante notar que novamente as legendas na parte do áudio citam a dita garotinha, repetindo algumas vezes que eles pegaram a cabeça dela e dançaram, o que é bizarro. E agora a gente passa pro último episódio. My grandpa used to tell me this story. When I was a little girl, I would beg to go out into the woods and just wander. And I was about like 5 or 6, you know, like I was young. And he would start the story by saying that a long time ago, there were these things that were left for the maggots down below, and he would tell me that they were just thrown on some random plot of land, and he would tell me they were on some old burial ground. And then he would look me in the eyes and tell me, you should never ever mess with the dead. And I thought it was crazy at the time. I wasn't told somebody took him home. A introdução desse vídeo é bem diferente das outras, principalmente por não se tratar mais de apenas uma gravação referente às informações que a gente já tem. Dessa vez a gente ouve o relato de uma personagem habitante das proximidades de Red Camp, onde ela descreve algumas de suas memórias de infância com a sua família. Ela conta que enquanto ela tinha animação e curiosidade em vagar pelas florestas da montanha, os seus pais eram muito mais cuidadosos, explicando para ela que aquela região era muito mais importante e sagrada do que parecia, insistindo para que de forma alguma ela tentasse brincar com os mortos que habitavam o subsolo daquele lugar. Além de que, eu não coloquei isso no roteiro por algum motivo, mas durante vários momentos enquanto ela tá explicando, as legendas falam algumas coisas malucas e meio sem sentido com relação a um deus da terra ou alguma coisa assim, mas eu não sei se é aquilo, né, de como se fosse os espíritos tentando mudar o texto pra dar alguma dica, ou é só um erro de alguma legenda automática que foi colocada na edição. Eu realmente não sei, mas enfim, eu prefiro não considerar isso como fato porque eu não posso dizer com certeza. De modo geral, o relato dela acaba dando crédito à teoria do cemitério
Apalache que eu acabei citando anteriormente, o que de certa forma acaba tornando essa a explicação mais válida com relação ao comportamento dos bonecos. No entanto, não acaba por aqui, porque a segunda parte da gravação se trata de alguém, talvez o Fogg, explorando uma espécie de construção ou depósito, enquanto segura um forcado enferrujado para se defender, e é nesse ponto onde a gente tem essa cena bizarra de um dos bonecos esperando por ele na porta, enquanto a mensagem na tela diz: "Cuidado, garoto, não entre aí, eles vão dançar com a sua cabeça." Mesmo com esse aviso nada amigável, o Fogg acaba entrando no lugar, mas antes da gente ver a ambientação um pouco melhor, a gravação é interrompida por algumas imagens, como a gravação de uma viatura policial e fotografias dos jornais da região relatando as investigações sobre o desaparecimento da Suzy McCrow. E, na verdade, olhando atentamente, a gente pode perceber que a reportagem cita que restos humanos foram encontrados espalhados em uma área de acampamento, e que apesar de não ter identificação do cadáver, existe sim conexão suficiente com o caso da Suzy para fazer os detetives retornarem à investigação, principalmente considerando o estado terrível em que os restos foram encontrados depois de 2 anos do desaparecimento dela, que aconteceu em 1984. Agora, pensando que a Henry Playhouse abriu em 1980 e foi fechada há pouco tempo depois, a gente pode cogitar que em 84 os animatrônicos já estavam espalhados pela floresta da região. Afinal, ela desapareceu em Red Camp, que fica em Dead Valley, que é o local onde eles foram abandonados. Então, fica com isso na memória, porque afinal de contas, de fundo, a gente consegue ouvir um pronunciamento dos investigadores que é bem difícil de entender, mas dá pra ouvir o policial dizendo que 2 testemunhas teriam visto uma figura alta seguindo por meio da floresta, sendo descrita como que parecia ser um lobo robótico, muito semelhante ao querido Bart Coyote. É então que a gente retorna para a gravação do Fogg, explorando o local onde ele segue algumas vozes no meio da escuridão, até se deparar com o nosso queridíssimo Puffs, o porco, que surge com o que parece ser um cadeado na boca, praticamente oferecendo ele para ser usado de alguma forma. O vídeo então termina com Puffs caindo em cima do Fogg e fazendo ele fugir daquele local, enquanto parece estar sendo seguido pelo garoto propaganda da Henry's Playground, que no caso é o Henry Gambá, que lentamente se aproxima da câmera como se tivesse plena consciência do que estava acontecendo. Então, depois de palhaços robóticos que somem e aparecem do nada e coiotes espalhando vermes e cheiro de carne apodrecida, o episódio termina com um áudio descrevendo o desaparecimento de crianças na região das Montanhas Apalaches, e também uma ligação telefônica que é de partir o coração. 911, what's your emergency? Please help! They took my baby! They took my baby girl! Ma'am, please stay calm. Let me pick your baby girl. Apesar das minhas ressalvas com relação a algumas decisões idiotas do protagonista e o excesso de redundância em algumas das informações passadas pra gente nos episódios, eu vou dizer que Fogg Experience me causa um misto de emoções. Eu realmente gosto dele, não me entende mal, mas é notável que esse projeto ainda tá passando pelo processo de evolução em direção ao seu auge, o que não significa que não exista potencial ou qualidade técnica aqui. O design dos animatronics e a forma com que eles são apresentados na história realmente geram um desconforto constante que quase me faz sentir o cheiro podre vindo deles, mesmo estando do outro lado da tela. E apesar dos jumpscares não serem um ponto forte desse criador, a gente consegue ver que ele inegavelmente sabe como gerar tensão e organizar cenas que geram uma sensação nervosa no estômago, mesmo sem fazer nada realmente bombástico. Eu só fico com o pé atrás com relação ao uso da cultura Apalache em uma obra de terror que envolve crianças sendo transformadas em lasanha, e também com aquelas fotografias presentes durante as introduções que eu realmente quero acreditar que foram editadas à mão e não com o uso de inteligência artificial. Desse jeito, sabendo muito pouco sobre o criador e sobre todo o contexto do projeto em si, eu prefiro optar por ser um pouco otimista. Mas isso sou só eu, e eu tenho certeza que muitos de vocês devem ter suas próprias opiniões sobre a execução do projeto em si, então pode ficar à vontade para comentar aqui embaixo. Pode dizer o que tu achou do design dos bichos, se tu achou a história um pouquinho boba demais, se tu achou a questão da mina ficar sem cabeça ser um pouco exagerado, enfim, pode ficar à vontade para comentar, não tem problema nenhum, contanto que seja construtivo, obviamente. É basicamente isso. Eu sou o Thales do Bomba Atômico e a gente se vê na semana que vem com provavelmente outro projeto que envolve animatrônico, porque, enfim, vocês vão ter que aturar isso. Falou!